Olá, quero convidar você para a reflexão de hoje. Ela tem um tema muito interessante, como se não houvesse amanhã. Você já deve ter ouvido aquela frase, uma frase até antiga, que diz assim: o passado é história, o futuro é um mistério, o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Essa é uma frase muito conhecida e realmente faz todo sentido. Mas já que não podemos mudar o passado e podemos apenas planejar o futuro, tudo o que precisamos saber é viver o presente. Mas a pergunta é: como estamos vivendo o nosso hoje? E você, o que você tem deixado para amanhã? Será que vale a pena deixar para amanhã o que podemos fazer hoje? Eu quero convidar você para analisarmos juntos 3 motivos para não adiarmos, principalmente decisões importantes. O primeiro motivo para não adiarmos é que o amanhã pertence a Deus. Exatamente isso, amanhã pertence a Deus. E os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus são os melhores para nós. Então, o amanhã pertence a Ele, não a nós. Esse é um motivo fortíssimo para não adiarmos as coisas. Em Provérbios, no capítulo 27, no verso 1, diz o seguinte: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Então, nós não sabemos o que será o amanhã. Como eu disse, a gente pode apenas planejar, mas se as coisas vão acontecer conforme planejamos, isso nós não sabemos, porque o amanhã pertence a Deus. Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 34, está escrito que o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, o amanhã, ele cuida de si mesmo. Muitas pessoas têm medo do amanhã, porque elas não sabem o que vai acontecer. Mas se nós confiamos em Deus e entendemos que o amanhã pertence a Ele e confiarmos nos planos de Deus, nós vamos viver o nosso hoje de maneira tranquila e confiante. E as decisões que precisamos tomar, as mais importantes, vamos tomar hoje, com a direção de Deus, sabendo que o amanhã pertence a Ele e não a nós. Portanto, se até agora você não entregou o seu coração a Deus, não espere o amanhã. Faça isso hoje. Se até agora você não decidiu ainda se voltar para Jesus e andar nos caminhos dele, não deixe para amanhã. O amanhã não pertence a você, não pertence a mim, pertence ao Senhor. Então esse é um motivo muito grande para não adiarmos essa decisão tão importante de permitirmos que Deus controle a nossa vida. Não deixe para amanhã o perdoar as pessoas, amar, se dedicar, conviver harmoniosamente, buscar harmonia em família, perdoar o seu cônjuge, os seus filhos, o seu amigo, o seu parente. Não deixe para amanhã pedir perdão pelo que você fez, principalmente quando se trata da família. Nós precisamos entender que amanhã pode ser tarde demais. Então precisamos hoje fazer aquilo que devemos fazer: amar, perdoar, entregar o nosso coração, escolher viver para Deus. Isso devemos fazer hoje. Então hoje é o dia. Precisamos entender que o amanhã não nos pertence. Quer ver o segundo motivo? Porque nós não devemos adiar decisões importantes? É porque podemos não estar vivos. Exatamente. Será que amanhã estaremos vivos? Esse é um motivo muito importante para não adiarmos as decisões importantes. Em Jó, no capítulo 7, no verso 7, além da primeira parte, diz assim:
Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Interessante, não é? Nós podemos comparar esse texto com o que está escrito em Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Infelizmente, muitas pessoas deixam para amanhã coisas importantes. Como eu falei, amanhã podemos não estar vivos. Muitos saem de casa para o seu trabalho, para suas atividades e não voltam. E essas pessoas, quem sabe essas pessoas estavam deixando para o amanhã as decisões importantes da vida, resolveram um conflito interno de família e deixou para amanhã, mas ela não voltou viva. Aconteceu um acidente, teve um problema de saúde e não está mais vivo para resolver os conflitos. Outros deixam para amanhã para acertar dívidas financeiras, não somente dívidas morais, mas dívidas financeiras também. Outros adiam reconciliação importante. Outros deixam para amanhã tomar a decisão de colocar a sua vida em ordem perante o Senhor. Aquela decisão maravilhosa de confessar os pecados, de abandonar hábitos que estão destruindo a vida. Não, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, semana que vem eu vou à igreja, depois eu resolvo essa questão. Não, eu vou começar a ler a Bíblia, estudar as Escrituras Sagradas só semana que vem. Mês que vem eu começo a frequentar ali a igreja. Amanhã eu tomo a decisão de seguir a Cristo. E aí essa pessoa pode sair de casa e não voltar mais. Então esse é um motivo pelo qual nós não devemos deixar para amanhã. Podemos não estar vivos. Eu quero trazer agora o terceiro motivo pelo qual não devemos adiar decisões importantes. Hoje é o único tempo que nós temos. Deus nos deu o hoje. O que passou, passou. O ontem já não conta mais. Nós só temos hoje. Então veja, o que nós falamos no início, que o passado é história, o futuro é um mistério, hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Então, eu só tenho o hoje para viver. Eu tenho 24 horas que Deus me dá. Nesse tempo, nesse hoje, eu preciso viver como se não houvesse amanhã. Eu preciso viver hoje a minha vida como se não houvesse amanhã, porque não me pertence, eu posso não estar vivo e hoje é o único dia que eu tenho, é o tempo que eu tenho. Em Hebreus, no capítulo 4, no verso 7, lá na última parte, diz assim: hoje, veja só que texto maravilhoso, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então é hoje. Cristo está falando com você hoje. Ele não quer falar com você amanhã sobre o que ele pode falar hoje. Deus está te chamando hoje. Hoje é o dia. Hoje você precisa ouvir a voz de Deus. É o tempo que ele nos dá. Nós só temos o hoje. Então, por que adiar? Por que adiar a decisão de servir a Deus? Por que adiar a decisão de abrir o coração para Cristo? Ele te chama hoje. Deus tem muitas bênçãos para você. Ele quer você junto dele e é hoje que ele está te chamando. Ali em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 2, na última parte, diz assim: eis aqui agora o dia da salvação. É agora, é hoje. Então não deixe para amanhã. Hoje é o dia que nós temos. Então decida hoje perdoar, amar, se entregar a Deus, reconciliar, viver a fé que nós precisamos viver hoje. Entregar a Deus os seus planos, seus caminhos, confiar em sua promessa. Não deixe isso para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais.
Amanhã pertence a Deus, podemos não estar vivos, você pode não estar vivo. E nós só temos hoje, o nosso tempo é agora. Hoje é o único tempo que nós temos. Por isso, devemos viver a nossa vida de tal maneira como se não houvesse amanhã. Portanto, não adiemos as decisões mais importantes da nossa vida, porque o amanhã não nos pertence, podemos não estar vivos e hoje é o único tempo que temos. Devemos refletir neste assunto tão importante e não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Deus nos convida agora para viver a nossa vida hoje como se não houvesse amanhã. Que Deus abençoe você e as suas decisões.